Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para riba, bora para cima. Mais um vídeo para a glória de Deus. Estamos aí caminhando na Bíblia. Já foi apresentada a segunda carta do apóstolo João, o tema distração / nomofobia, e agora estamos apresentando a terceira carta do apóstolo João. Vamos para cima. Fizemos aí 2 vídeos da parte introdutória e provavelmente agora a gente já entre aí no versículo 1 da terceira carta. Amém? Pega aí sua Bíblia. Na verdade a gente vai ler 8 versículos. Vamos aqui. Você que queira se desenvolver na presença de Deus, fechou? Você que queira se desenvolver na presença de Deus, quer aprender a pregar, quer aprender a expor a palavra, pregar e expor a palavra. É forte, né? É brincadeira. Você que queira aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão, a Bíblia, versículo por versículo, tema a qual você às vezes ou nunca ouviu algum conhecimento da área, ou temas que você tem dificuldade, tá bom? Temas da escolha dos alunos. Você que queira isso para a sua vida, um desenvolvimento, já tem inúmeras pessoas que já pregam, já estão ensinando, já estão indo em agendas na igreja, e você pode ser uma delas, tá bom? Vem no Jesus. Cai para dentro do curso intensivo de desenvolvimento cristão. Não sei se eu deixo curso intensivo de desenvolvimento cristão ou curso Pequenos Cristos. E aí? Vou botar em avaliação. Isso aí. Curso Pequenos Cristos, fica mais curtinho, mais objetivo. Ou curso intensivo de desenvolvimento cristão. E aí? O que você me diz? Diga. Bora lá! Vamos ler. Terceira carta do apóstolo João, do versículo 1 ao 8. Fechou? O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 5. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. 6. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, as quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. 7. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. 8. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. É forte. No vídeo passado, nós falamos sobre a terceira carta do apóstolo João, o mesmo tema, nos outros livros da Bíblia. Correto? E eu não vou ler o texto, porque a gente já leu os textos no vídeo passado. Mas eu vou apenas recitar o comentário de cada texto. Lembrando, tema da terceira carta do apóstolo João, nos outros livros da Bíblia, ou nos outros textos. Qual o tema da terceira carta do apóstolo João? O tema que é hospitalidade, generosidade. Fechou? Bora lá.
A viúva gentia em Sarepta que alimentou o profeta Elias, correndo o risco de, conforme esperava, passarem fome. Ela e o filho. Onde está isso? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do 8 ao 16. Olha o meu esboço. Aleluia. Pequenininho. A mulher de Sunem que convenceu seu marido a reformar a casa para acomodar as visitas do profeta Eliseu. Onde está isso? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 10. Estou apenas recitando porque os textos eu já li no vídeo passado. Fechou? Obadias arriscou sua vida e comprovou a veracidade de seu nome, servo de Jeová, ao esconder 100 profetas numa caverna e levar-lhes pão e água. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 12 ao 13. Quando Jesus enviou os 12 e os 70, prometeu que, quando viajassem para propagar as boas novas do reino, teriam suas necessidades supridas por pessoas de paz. Onde está isso? Lucas capítulo 9, do 3 ao 5, e depois Lucas capítulo 10, do 4 ao 9. Ao receberem os mensageiros de Jesus, essas pessoas estavam recebendo o próprio Jesus, e assim compartilhariam a recompensa dos mensageiros. Mateus capítulo 10, do 40 ao 42. Em Filipos, o primeiro impulso de Lídia ao abraçar a fé foi abrir sua casa para receber a equipe missionária de Paulo e Silas. Atos capítulo 16, versículo 15. Quando Paulo escreveu sua carta aos cristãos de Roma, esperava ser ajudado em sua viagem até a Espanha, com o apoio financeiro deles, depois de uma estada espiritualmente revigorante entre eles. Romanos capítulo 15, versículo 24. Hebreus exorta seus ouvintes a não negligenciarem a hospitalidade, recordando-lhes que Abraão, ao receber hóspedes desconhecidos, estava acolhendo anjos. Hebreus capítulo 13, versículo 2, aludindo a Gênesis 18, do 1 ao 15. No julgamento final, o Filho do Homem elogiará e recompensará aqueles que alimentaram, receberam, vestiram e cuidaram dos menores dos irmãos de Jesus. Mateus capítulo 25, do 34 ao 40, e foi aqui que parou o vídeo anterior. Bora lá então começar a mensagem de hoje. Uma pergunta. Na terceira carta do apóstolo João, onde está Jesus? Porque os personagens, como já foram alguns descritos aqui, já foram citados: Gaio, Diótrefes, Demétrio e João. Correto? Esses 4 personagens. Só que Jesus também aparece, não de forma direta, mas de forma indireta. Não de forma explícita, mas de forma implícita. Onde está Jesus na terceira carta do apóstolo João? Está com a terceira carta do apóstolo João aberta? Está estudando Bíblia sem Bíblia, varão? Está estudando a Bíblia sem a Bíblia, varão? Pelo amor de Jesus. Pega tua Bíblia. Em nome de Jesus. Terceira carta do apóstolo João. Onde está Jesus? Na terceira carta. Aqui no versículo 7, ó. Porque pelo seu nome. Olha aí na sua Bíblia. Veja que o nome aí está com N maiúsculo. Ó. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Que nome é esse? Quem é essa pessoa? É ele.
o próprio, o mestre, o lindo, o cheiroso, maravilhoso. É Ele mesmo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando alguém perguntar onde Jesus está na terceira carta do apóstolo João, está no versículo 7, justamente na palavra nome, com N maiúsculo. Fechou? Outra coisa, é nítido que também aparece a palavra verdade, muitas vezes, aqui nessa terceira carta. E o nosso mestre, ele disse um dia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Correto? Você lembra disso? João 14,6, se não me falha a memória. Por incrível que pareça, muitas pessoas conhecem esse texto. Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porém, quando você busca conhecimento, quando você busca se aprofundar na palavra de Deus, você vai observar que no Talmud, tá? As 3 portas do templo, na verdade tinha 3 portas, a porta do acesso ao pátio, a porta do acesso ao santo e a porta, que era uma cortina na verdade, e a porta do acesso ao santo dos santos. E o Talmud vai dizer que essas portas, a primeira que dá acesso ao pátio, era chamada de porta do caminho. A segunda que dá acesso ao santo era chamada de porta da verdade. A terceira porta, que era a cortina, era chamada de porta da vida. Não entendeu ainda? Tá lento, hein? Tá lento, hein? E aí Jesus, ele olha para algo que as pessoas iam atrás para ter acesso a Deus, para andar nos caminhos direitos, para andar na verdade, ter dentro delas também a vida de Deus. Jesus olha para esse algo e diz, está olhando para o templo, agora olha para mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ou seja, aquilo que vocês andam em busca ali, eu posso oferecer. Eu sou esse caminho que vocês procuram, eu sou a verdade que vocês procuram, eu sou a vida que vocês procuram. Então perceba que na medida em que você se aprofunda no conhecimento, as coisas não só deixam de ser rasas, como as palavras de Jesus, as palavras bíblicas, acabam tendo mais sentido mais amplo ainda, tá bom? Então, o conselho da parte de Deus para você é: estude, leia bastante e, é óbvio, ore e leia bastante. Faça essas 2 coisas. Fechou? Vamos lá. Nessa terceira carta aqui, aparecem os 4 personagens, tirando Jesus, tá bom? O nome dos 4 personagens é Gaio, Diótrefes, Demétrio e João. E quando você olha para esses 4 personagens, eles, cada um, tem a sua característica. Por exemplo, quando você olha para Gaio, o que você enxerga em Gaio? Quando você lê a carta, você vê que Gaio, sendo muito elogiado por João, é um homem muito hospitaleiro, muito generoso, rico, tá bom? É um homem muito responsável e que agregava valor na vida das pessoas. Todas as pessoas que chegavam perto de Gaio, Gaio agregava valor. Então, quando você olha para Gaio, você vê essas características. E aí, quando você pula de personagem, pula para outro personagem, Diótrefes, você automaticamente vê outra característica. Porque João, ele escreve essa carta justamente para elogiar Gaio, mas também combater Diótrefes,
que estava até expulsando irmãos da igreja. Você entende? Então, quando você olha para Diótrefes, você vê alguém que gosta de facção dentro da igreja, gosta dos seus grupos. Você vê alguém que é muito autoritário. Você vê alguém que desrespeita quem está acima dele, porque João estava acima de Diótrefes em liderança, autoridade. E aí Diótrefes, ele desrespeita tudo isso. Então, quando você olha para Diótrefes, o que você enxerga? Alguém autoritário, alguém que não respeita quem está acima dele, alguém que expulsa as pessoas quando as pessoas não fazem o que ela quer. Então, essas são as características de Diótrefes. E aí você pula de personagem, você vai para Demétrio. Demétrio, provavelmente, ele era um dos missionários. Além de ser um dos missionários, ou seja, que levava o nome de Jesus mais longe, além de ser um dos missionários, Demétrio também possivelmente era o portador da carta. Então, quando você olha para Demétrio, o que você enxerga? Quais características? Aquele que se esforça para levar o nome de Jesus mais longe. Tá bom? Então, quando você olha para Demétrio, você vê aquele que se esforça. É um material de evangelismo. É uma pessoa que se dispõe a evangelizar. É uma pessoa que quer, porque quer levar o nome de Jesus mais longe. Essa é a característica de Demétrio. E João, que é o próximo personagem da carta? O que a gente enxerga em João? João é aquele abençoado irmão que é muito parecido com Jesus. Deitou no peito de Jesus. E, querendo ou não, ficou tão próximo de Jesus que quem olhava para ele via o próprio Cristo. É uma transbordação de amor. Olha que palavra linda e bela. Então, quem olhava para João via Jesus transbordando em João. Olha que coisa linda. Posso fazer uma pergunta para você? Mas precisa responder para mim não, até porque eu estou num vídeo e não vou ouvir se você responder, tá bom? Só se você colocar nos comentários. Mas olhando para esses 4 personagens aqui, com quem você mais se parece? Será que quem olha para você vê Gaio? Alguém que é hospitaleiro, alguém que é generoso, responsável, que gosta de agregar valor na vida das pessoas? Quem é você? Ou será que quando alguém olha para você vê Diótrefes? Alguém que é duro, rude, e que se não fizer o que manda, expulsa. Alguém que não respeita quem está acima, não respeita hierarquia, porque o mundo é movido por hierarquia. Não tem para onde correr. E é necessário isso. Mas você é alguém que não respeita hierarquia? Ou quando alguém olha para você, enxerga Demétrio? Alguém que tudo que tem, que seja de mente, alma, corpo, dinheiro, rede social, todo suporte que tem, usa para fazer o nome de Jesus chegar mais longe. Quem é você? Ou será que você atingiu o ápice? Ou será que alguém, quando olha para você, consegue enxergar João? Alguém que transborda Jesus. Glória. Alguém que olha para você e diz assim, ali é João, mas quando eu olho para essa pessoa, eu vejo Jesus. E aí, quem é você? Vamos continuar. Na terceira carta de João, aparece 7 vezes a palavra verdade. Isso mesmo, verdade. E
uma das maiores dificuldades do ser humano é a dificuldade em lidar com a tal da verdade. Você pode ver que o ser humano tem tamanha dificuldade em lidar com a verdade que às vezes ele cria um mundo dentro dele que só ele enxerga. E aí, quando ele vai colocar esse mundo para fora, na cabeça dele, ele acha que todas as pessoas estão enxergando a mesma coisa que ele. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes você já viu pessoas que na cabeça delas, ela é muito inteligente, ela é muito estudada, ela é muito desenvolvida, ela é uma maravilha. E para ela é muito mesmo, muito inteligente, muito desenvolvida. Ela é na cabeça dela. E aí essa pessoa, ela está em um grupo. Quando ela chega no grupo, ela começa a falar. E quando ela começa a abrir a boca, na cabeça dela, ela está falando como uma pessoa inteligentíssima. Só que está todo mundo ao redor dessa pessoa dizendo assim: meu pai eterno, faz esse ser humaninho calar a boca, Jesus. Porque a pessoa, dentro dela, ela está enxergando ela mesma como alguém muito inteligente. Mas ninguém fora dela enxerga isso. E a verdade é o quê? Verdade é fato. Verdade é fato. Não é só aquilo que tem dentro de mim que tem que ser verdade. Aquilo que também está fora tem que também ser verdade. Existem inúmeras pessoas com conflito, com uma briga com respeito à verdade. Um exemplo. Quantos sexos existem? Você já sabe, né? Quantos gêneros existem? Masculino, feminino, homem, mulher, macho, fêmea. E aí a briga da verdade, ela está tão ferrenha, que estão tentando mudar uma verdade que não dá para ser mudada. Homem é homem, mulher é mulher. Entende? Isso não é falta de respeito. É a verdade. E infelizmente o ser humano está tendo muita dificuldade em lidar com a verdade. Tá bom? Esposas estão tendo dificuldade de lidar com a verdade. Tem uma verdade dentro dela, que essa verdade não se vê fora. Outros tipos de pessoa, como eu citei, às vezes uma pessoa que se acha inteligente, dentro dela ela é muito, mas fora dela ninguém enxerga isso. Então são coisas que todos nós, como seres humanos, devemos perceber quais as verdades que nós carregamos, que são de fato verdades em nós e também fora de nós. Entende o que eu estou dizendo? Então, observe o que eu estou dizendo para você. Veja hoje, reflita, coisinha linda de Jesus. Reflita se as verdades que você carrega é uma verdade em você, mas também você vê essa verdade fora. Fechou? O ser humano tem dificuldade em lidar com a verdade. Fica apenas com o que beneficia seu ego. No final de tudo, você vê que não é uma luta pela verdade, é uma luta pelo próprio ego. Vamos continuar. Acabei de apresentar os 5 personagens da carta, correto? Quais são eles? Quais são eles? Vamos lá. João, Gaio, o nome, que é Jesus aqui, Diótrefes
Demétrio. Amém? Vamos lá de novo. João, Gaio, o nome, que é Jesus, Diótrefes, Demétrio. Observe agora o significado de cada nome. João significa Deus é gracioso. Anota aí. Fechou? Anota aí. Deus é gracioso. Gaio. Gaio significa estou alegre ou felicidade, entusiasmo. É isso que significa o nome Gaio. Tá bom? O nome aqui no versículo 7 é quem? É Jesus. Então o nome, Jesus. Diótrefes. O que significa Diótrefes? Diótrefes significa nutrido por Zeus. Fechou? Demétrio. Demétrio significa terra-mãe. É isso aí. Terra-mãe. E aí eu vou perguntar para você, o que significa, João? O que significa Gaio? Anotou aí? O nome é quem? Diótrefes. O que significa Diótrefes? E Demétrio. Anota aí. Fechou? Por que, irmão Cleberson? Anota. Porque, infelizmente, hoje, a parte mais chata de se ler na Bíblia é a parte que chega dos nomes, não é? Isso é unânime. Todo mundo fala a mesma coisa. A parte mais chata de se ler na Bíblia é a parte dos nomes. Porém, você não sabe as preciosidades que tem por trás de cada nome. Você não sabe as aplicações maravilhosas que tem por trás de cada nome. É isso mesmo. Às vezes não é que é chato ler os nomes. Na verdade é nós que não temos a iluminação necessária para entender o que Deus quer falar através dos nomes. Quer ver? Vou repetir e vou mostrar para você o que acontece quando Deus nos dá a iluminação necessária para falar conosco através dos nomes. João, Deus é gracioso. Gaio, estou alegre. O nome é Jesus. Diótrefes, nutrido por Zeus. Demétrio, terra-mãe. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração rapidinho. Feche seus olhos. A oração é essa aqui, ó. João, Gaio, nome, Diótrefes e Demétrio. De novo, João, Gaio, nome, Diótrefes e Demétrio. Amém. Pode abrir os olhos. Viu que oração linda você fez? Viu não? Nem entendeu? Não acredito. Olha a oração que você fez, ó. Deus é gracioso. Estou alegre por Ele ter enviado Jesus, me libertando dos falsos deuses e do materialismo. De novo, Deus é gracioso, oh glória. Estou alegre por Ele ter enviado Jesus, me libertando dos falsos deuses e do materialismo. Essa foi a oração que você acabou de fazer diante de Deus. Deus é gracioso. Estou alegre por Ele ter enviado Jesus, me libertando dos falsos deuses e do materialismo. É Jesus te lembrando. Você se lembra quem você era antes de ter o encontro comigo? Você se lembra quem você era
quando estava nas mãos do inimigo? Você se lembra a idolatria que você tinha com santos, com outros deuses, se relacionando com outras religiões antes de ter um encontro comigo? Você se lembra o quão materialista, avarenta você era antes de ter um encontro comigo? Pois bem, depois de ter um encontro comigo, essa é sua oração de gratidão diária. Deus é gracioso, estou alegre por Ele ter enviado Jesus, me libertando dos falsos deuses e do materialismo. Hoje, Jesus só está fazendo você lembrar de onde Ele te tirou, dos deuses a qual você adorava, da avareza que tinha nesse coração, onde o seu Deus, como você dizia antigamente, meu Deus é o dinheiro, onde as pessoas para você só valiam o que tinham e não o que eram. Jesus está apenas te lembrando de onde Ele te tirou. Amém? Bora para cima, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. Próximo vídeo a gente fala dos versículos que não deu tempo. O vídeo durou 31 minutos e 29 segundos. Aleluia!